Vamos falar de genética. A base da genética é essa estruturinha chamada DNA cromossomo. Então, pus uma imagem bem legalzinha para vocês. Vamos falar de genética. Não vou fazer um contexto histórico voltando toda a história da biologia para contar como a genética se origina, mas esse rapazinho que está aí chama-se Gregory Mendel, que é o grande precursor da genética. É quem a gente vai estudar. Bom, genética. Vamos à genética. Antes a gente entrar nos cálculos de genética, nos exercícios complexos, a gente tem um processo todo, meus queridos, que funciona da seguinte forma. Primeiro a gente põe as definições, certo? A gente define o processo. Nessa primeira aula tem uma série, eu vou explicar o que é genética, o que o pai da genética desenvolveu, e tem uma série de termos técnicos e palavrinhas que vocês têm que meio que decorar. São coisas que são pré-requisitos para entender genética. Tá? Na semana que vem, provavelmente, eu ensino como montar um exercício de genética e como começar a fazer o exercício de genética, mas tudo com muita calma. Tá? Nada vai ser feito na genética atropelado. Tá? A gente vai com calma, porque a genética é um processo que perdeu uma aula de genética agora, as primeiras 4, 5 aulas no começo, você não consegue fazer mais, porque uma aula depende da outra. É que nem matemática, se você não sabe somar, você não faz equação de segundo grau. Tá? Então, assim, a gente vai para o processo, a gente vai pedacinho por pedacinho entendendo todo o processo. Então, vamos lá para a genética. Definição. Parte da biologia que estuda hereditariedade, ou genética é a ciência que estuda hereditariedade. Primeira palavra chata, hereditariedade. Hereditariedade significa o quê? Transmissão de características genéticas de pais para filhos. É só isso. Então, é a parte da biologia que estuda como os pais transmitem informação genética aos seus filhos. Independente se seja ser humano, se seja uma planta, se seja um mamífero inferior, um rato, um camundongo, um boi, um coelho, não importa o ser vivo. O que importa é que a genética vai estudar esse processo, como a gente transmite essa informação, como essa informação está contida, onde ela está colocada, como que o DNA armazena. Essa informação ela está em um único ponto do DNA ou ela está em vários pontos do DNA? É isso que a genética vai estudar. Esse processo, por sua vez, né, vamos colocar assim, que nem eu coloquei escrito, ele vai explicar características morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Então, o pai transmite para o filho essas informações. Vamos às palavras, para vocês entenderem as 3 palavrinhas. Morfológicas. Morfológicas são características, forma. Então, forma do seu corpo, forma do seu braço, forma de um órgão seu. Morfologia vem de forma. Então, o coração tem um tamanho determinado, ele é menor, ou ele tem um defeito, ele não tem, como ele está. Morfologia vem de forma. Fisiologia, aí o Cris entra, sabe mais do que eu, porque ele é químico. A fisiologia são as reações químicas dentro do corpo. Então, eu posso transmitir para o meu descendente reações químicas. Lembrando sempre, o ser humano são milhares de reações químicas ocorrendo ao mesmo tempo. Para vocês estarem sentados aí, olhando para o celular, para o computador, assistindo a aula, vocês estão promovendo reações químicas no corpo de vocês, para o corpo de vocês funcionarem. Tá? A reação química mais básica que vocês estão fazendo chama-se respiração. Quando vocês pegam o oxigênio do ar, levam até as células de vocês, dentro de uma estrutura chamada mitocôndria lá dentro, o oxigênio pega o açúcar ou o carboidrato que você comeu, destrói isso, gerando energia para a sua célula ficar viva, por consequência, para o seu corpo estar vivo.
Então, tudo é reação química. Então fisiologia vem de reação, de processo químico dentro do corpo. Comportamental são atitudes. Aí já entra mais a parte cerebral, o processo de pensamento do cérebro, como o comportamento vai. Ah, professor, mas por que a gente vai estudar comportamento? Porque acontece da seguinte forma. Eu tenho dois tipos de comportamento. O comportamento que vocês aprendem ao longo da vida de vocês. Então, quem estiver fazendo empreendedorismo vai ter um pouquinho disso hoje, lá no meio-dia. O que é esse comportamento que você aprende? São coisas que você aprende ao longo da sua vida, através dos seus sentidos humanos. Então, coisas que você viu, que você sentiu, que você ouviu, você aprende e adquire. E eu tenho uma parte do comportamento, que é uma linha um pouco mais tênue da genética, que é o comportamento genético. Eu tenho comportamentos, coisas que os seres vivos aprendem, que eles trazem geneticamente. Então, por exemplo, como uma criança sabe que ela tem que sugar o peito da mãe para tomar leite, se ninguém ensinou para ela a fazer isso? Isso é um comportamento genético. Ela já traz a informação genética dentro dela, o corpo dela já sabe que tem que executar esse comportamento. Então aí dá para essa parte comportamental um pouco mais complexa, dá para se discutir muita coisa complexa aí dentro, tá? Então a gente vai andar conforme a gente conseguir ir indo nesse processo. E todas essas informações transmitidas de pais para filhos, óbvio, né? É essa a ideia da genética. Antes de falar do mendelismo, vou falar um pouquinho só da história da genética, só para vocês entenderem quanto a genética é importante. O homem faz genética antes de saber que existia genética. Então, antes da gente criar esse nome, genética, e fazer o processo de reprodução ou de entendimento disso, a gente já fazia sem saber. A partir do momento que o ser humano começou a criar plantas e criar animais, ele faz genética, sem conhecer. Então ele pega plantas com características que interessam a ele e começa a reproduzir para gerar as plantas finais que ele quer. Ou o gado, ou as aves, não sei. Ele consegue fazer isso. Então o ser humano já faz genética há muito tempo sem conhecer isso. Logicamente, esse processo de genética ele vem evoluindo desde o aparecimento da espécie humana, por volta lá de final de 1700, 1800, a biologia começa a desenvolver um pouquinho mais, que na verdade a biologia, o nome biologia já é no século XX, então 1900, mas já vem esse processo. Os grandes estudiosos aparecem naquele período, então a gente tem aí Charles Darwin, o próprio Gregory Mendel, o Jean-Baptiste Lamarck, pessoas que estudam isso, vão estudando a biologia para desenvolver esse processo. Bom, a genética vem andando. No século XX, com o aparecimento da microscopia, do microscópio, Robert Hooke define célula e diz como que é uma célula. A partir do momento que ele faz isso, a genética começa a evoluir. Tá? Apesar de Mendel ter desvendado todo o mecanismo antes de aparecer esses conceitos modernos. O problema é que o trabalho de Mendel estava guardado, ninguém conhecia durante um grande período. Mas a gente vai chegar nele já já. A célula aparece o modelo de DNA, que todo mundo conhece, aquela primeira imagem, a dupla hélice retorcida. Então, falando que um DNA é formado de duas metades, eu tenho os cromossomos, eu tenho os nucleotídeos, a informação genética está ali dentro. Então, quando começa a aparecer no século XX esse processo, começa a desenvolver a genética mais. No século XX, nós temos dois eventos mundiais fundamentais para a biologia e para a genética. Tá? Todo mundo vai falar para vocês que são dois eventos, tá? E eu também falo que são dois eventos, mas eu acredito que é um evento só. Eu acho que esse evento é um evento único. Vou explicar por quê, que são as duas guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Por que isso?
Primeira Guerra Mundial, para quem não conhece, é uma guerra de contato físico, onde um ser humano atacava o outro mais fisicamente, com armas de contato físico. Logicamente que eu tenho pequenos aviões aparecendo na Primeira Guerra, tudo isso. Vocês sabem que foi a Primeira Guerra, como foi, sem problema nenhum. A Primeira Guerra a gente tem armamentos de menor impacto. Vocês sabem que os grandes líderes da Segunda Guerra Mundial lutaram na Primeira Guerra, por isso eu digo que é uma guerra. Então eu tenho a Primeira Guerra Mundial acontecendo, um período de descanso, e a Segunda Guerra explode. A ideia é a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, ela muda a visão do planeta e a visão da biologia no planeta. Por que isso? A Primeira Guerra era uma guerra de contato físico, a Segunda Guerra era uma guerra de armas, coisas mais letais, maiores. Tá? Não só para a biologia, mas como para a física e para a química, a Segunda Guerra foi fundamental. Não estou falando que eu apoio a Segunda Guerra, estou relatando. Ocorreu um evento, eu estou tirando o que foi de bom dessa história. Então, na Segunda Guerra, eu tenho aparecimento mais preciso da fusão e fissão nuclear com Einstein, ou seja, a bomba nuclear. Eu tenho as armas químicas, principalmente que Hitler usava e testava com os judeus nos campos de concentração. Então, eu tenho um avanço químico violento e eu tenho um avanço biológico fora da realidade, principalmente no final da Segunda Guerra. Durante a guerra, Hitler brincava de Deus com judeus. Então, Hitler usava judeus como um experimento. Então, para vocês terem uma ideia, Hitler arrancava um braço de um indivíduo e implantava em outro indivíduo para ver o que acontecia. Bom, começou o transplante. Mesmo sendo errado tudo que ele fez, a gente tem que tirar o que é bom da história. Então Hitler começou esse processo de transplante e as experiências genéticas. Porque Hitler queria criar soldados perfeitos e queria criar indivíduos iguais a ele. Então ele começou, os estudos genéticos avançaram muito durante a Segunda Guerra com Hitler, que para muitos é um gênio, não podemos negar, mas é um louco. Então aí fica uma pergunta no ar: Hitler, gênio ou louco? Resposta para vocês é simples: ele é um gênio e ele é um louco. Tem coisas que ele fez, por causa da loucura dele, ele fez, e a gente está tirando muito ensinamento disso. Mas isso é uma coisa que não vem para discussão agora. O que importa? Final da Segunda Guerra, com as duas bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, o ser humano percebe que não posso usar bombas nucleares e não posso usar agentes químicos. Quando eu uso bomba nuclear e agente químico, o que acontece? Eu destruo estrutura física. E para eu invadir um país, eu não posso destruir estrutura física. Eu preciso que a estrutura física do país fique funcionando. E aí aparecem as chamadas armas biológicas. Tá? Não estou falando que o Covid-19 é uma arma biológica, mas olha o estrago que ele está fazendo aos seres humanos. Tá destruindo somente ser humano, estrutura tá viva. Então, após a Segunda Guerra, começam a se fazer armas biológicas, criar bactérias, fungos, vírus, estruturas para que eu contamine uma sociedade, elimine ela, e quando eu vou invadir, eu estou com toda a estrutura pronta para poder acontecer. Eu tenho milhares de armas que foram criadas pelo ser humano. Talvez as duas mais conhecidas de vocês é o Ebola e o Anthrax, tá? Que são duas, um é um vírus, o outro é uma bactéria, que acabam destruindo o sistema respiratório, que essa é a ideia, você respira e tem essa doença. Mas a gente vai entrar em armas biológicas lá no quarto bimestre, quando a gente estiver falando de melhoramento genético, de um processo mais, a gente pode discutir essas armas biológicas mais detalhadamente. Então, só fiz uma linha rápida para vocês entenderem que a genética vinha evoluindo. Mas da onde surgiu isso? Com o mendelismo, tá? Que é esse cara chamado Gregory Mendel, monge austríaco. Professor, monge? O
que acontecia durante esse período que ele fez o trabalho dele? A igreja dominava o planeta. E a igreja tem um problema sério. Ela não quer nenhuma informação que possa contrariar o que ela diz. E a ciência contraria a religião. Então, o que acontecia nesse período? Todos os cientistas, a igreja absorvia eles, bancava eles, deixava eles pesquisarem o que eles quisessem, porém, as informações que eles tinham que ser escritas em latim, que é a língua exclusiva da igreja, e essa informação ficava dentro da igreja. Então, o que acontece? Quando Mendel escreveu o trabalho dele, esse trabalho foi guardado muitos anos. Por quê? Porque ninguém lia latim e a igreja não divulgava a informação. E isso foi feito em um monastério. Tá? Ele foi o primeiro cientista a elucidar, ou seja, a nos contar como a gente transmite característica de pai para filho, a hereditariedade. Tá? A fotinho dele, o que acontece com ele, só para vocês terem a data, foi de 1822 a 1884 que ele viveu, então foi 1800, a gente lembre-se sempre, 1800 não tínhamos tecnologia. O que vocês conhecem tecnologia hoje é de 1960 para cá. Lá não tinha internet, telefone, computador, não tinha. Tudo que era feito manualmente. Então era um negócio mais delicado de se fazer. Era mais demorado. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o que o Excel faz hoje em 3 minutos, naquele período podia se levar dias fazendo cálculos. Então a gente tem essa questão mais tecnológica. Então tem que imaginar que não tem, o trabalho dele é demorado. Com o que ele trabalhava? Ele trabalhava com uma coisa chamada ervilha de cheiro, Psum sativus, tá? Ervilha de cheiro, todo mundo sabe que é uma ervilha, tá? É uma plantinha pequena, cuja a flor dela, que é o órgão reprodutor, é bem características bem claras, tá? Após o processo de reprodução, os filhos, que são as sementes, estão dentro de uma estrutura chamada vagem, também com características físicas muito claras, e ele trabalhou com isso. Essas ervilhas de cheiros eram substâncias híbridas, ou seja, eu conseguia reproduzir um indivíduo com ele mesmo, fazendo um clone perfeito. Então, já era possível fazer isso, sem muita tecnologia. Essa planta, existem milhares de características importantes para ele usar ela, tá? Fácil cultivo, eram plantas que o ciclo reprodutivo dela completo, desde de eu plantar uma semente até gerar um indivíduo adulto capaz de produzir, era muito rápido. 2 meses, 3 meses, não chegava mais do que isso. Por causa desse processo, a geração, o tempo de vida também é curto. São plantas hermafroditas, tá? Macho e fêmea ao mesmo tempo. Isso é normal nas plantas. Normal. Essas plantas têm características físicas muito claras, fáceis da gente visualizar e definir, muito claras. E o que Mendel fez? Ele analisou uma série de características isoladamente. Como eram fáceis de visualizar, ele fez elas separadamente, todas separadinhas. As características que ele estudou. Então, o que ele estudou? Bom, essa tabela mostra o seguinte: característica e o que tinha de 2 características. Então, cor da semente, ou era amarelo ou era verde. Aspecto da semente, ou a semente era lisinha ou era toda enrugada. Cor da vagem, que é onde a semente ficava dentro, ou era verde ou era amarelo. Forma da vagem, ou era lisinha ou era ondulada. A altura da planta, ou a planta era alta ou a planta era baixinha. Posicionamento de flor, é uma coisa um pouquinho mais complexa, mais axial ou terminal. Cor da casca da semente,
cinza ou branca. Então tem uma série de características que ele estudou. Ele fez reprodução e analisou todas essas informações. Nós vamos ver todas as informações? Não. Não, porque não sou doido para fazer isso com vocês, mas vamos pelo menos ver uma informação para vocês terem ideia do que a gente uh, consegue entender. Então, qual foi o trabalho de Mendel, que Mendel fez? Primeiro que ele trabalhou com uma coisa chamada linhagem pura ou híbrida, ou seja, ele pegou plantas que ele reproduziu elas com elas mesmas, até que as características genéticas daquele indivíduo, toda vez que ele reproduzisse ele com ele mesmo, sairia as informações que ele queria. Então, ele pegou uma planta de flor vermelha, uma planta de flor branca, e toda vez que essa planta de flor branca reproduzia com ela mesma, saía sempre flor branca. E a vermelha, a mesma coisa. Tá? Eu coloquei a ideia de linhagem, conjunto de descendentes de um ancestral em comum, ou seja, nós estamos falando de processo reprodutivo. Eu coloquei que era uma linhagem era considerada pura quando o seu indivíduo original, por autofecundação, ele com ele mesmo, autofecundação, ele se auto-reproduz, descendentes sempre iguais. Foi isso que ele ainda fez. Pegou uma planta de flor branca, toda vez que ela reproduzia com ela mesma, gerava flor branca, ou vermelha, a mesma coisa. Não havendo essa variação, ou seja, ele tinha as características puras, a informação genética pura naquela planta. E ele fez esse processo nessa linhagem pura. Agora, como que foi o trabalho de Mendel? Vamos pegar um cruzamento, uma característica só, e vamos analisar tudo o que ele fez nessa informação. Tá? A gente já sabe que a informação genética é passada de pais para filhos. Ele não sabia. Eu vou explicar como ele chegou ao raciocínio dessa transmissão de característica, que essa é a ideia do trabalho dele. Tá? Então, nós vamos analisar um cruzamento de cor de flor, vermelha ou branca. Devemos lembrar que as plantas cruzadas são todas hermafroditas, sendo possível autofecundação, ou seja, eu reproduzi ela com ela mesma. A gente consegue também, a gente tem essa informação que todas as plantas trabalhadas são híbridas ou puras, ou seja, quando eu começar o processo e mostrar uma flor vermelha, na cabeça vai estar, aquela planta sempre vai ter característica vermelha. E branca a mesma coisa. Para a gente entender melhor, eu pus um esqueminha de uma flor, bem besta, para vocês entenderem como que é uma flor. Como vocês não tiveram botânica ainda, é só no terceiro ano, a gente coloca uma flor, para quem não sabe, é o órgão reprodutor de uma planta. Tá? Então eu tenho uma região central aqui, umas bolinhas vermelhas. Eu tenho o ovário, onde estão os óvulos, e os óvulos que são as células reprodutivas. Tá? Eu tenho um receptáculo, que é essa parte roxinha, que é onde está guardando o ovário. E eu tenho pétalas, sépalas, tá? Para proteger esse processo. Então, esse ovário, esse óvulo, então o óvulo é o órgão feminino. Eu tenho a entrada dele, que é o estigma ali em cima, e eu tenho nessa planta os órgãos masculinos, que são essas anteninhas com bolinhas amarelas, chamado estames, anteras e anteras, né? Que são essas estruturas. Então, nessa bolinha amarela está o pólen, que é o órgão reprodutor masculino. Quando eu falo em autofecundação, eu consigo pegar o pólen nessa estrutura amarela e jogar no estigma ali. Toda a planta faz isso? Não. Eu tenho planta que consegue quimicamente impedir a autofecundação. Mas no caso que nós vamos estudar, da ervilha de cheiro, ela permite. Eu consigo fazer autofecundação nela. Tá? Só para vocês terem uma noçãozinha. Vamos analisar um cruzamento de Mendel, da flor. Olha lá em cima eu tenho uma bolinha vermelha e uma bolinha branca. A bolinha vermelha significa que aquela planta que está ali tem características de flor vermelha. E a bolinha branca, características de flor branca. Porque tem um P dentro, que eu vou chamar de geração parietal, pais. Aqueles são os pais. Então eu tenho
um pai vermelho, de flor vermelha, um pai branco. O que Mendel fez? Pegou a indivíduo puro, vermelho, e reproduziu com o indivíduo puro, branco. Qual foi o resultado esperado? O que aconteceu? Após uma série de processos reprodutivos que ele fez, 100% dos filhos nasceram vermelho. Ele não entendeu o que aconteceu. Bom, se eu peguei característica pura de branca e característica pura de vermelha, obviamente o resultado final deveria aparecer as duas cores. Não apareceu. Bom, primeira visão dele, será que o vermelho consegue dominar o branco? Não sabemos? Provavelmente sim, pelo que mostra o desenho. Não satisfeito com isso, com essa primeira reprodução, tá? Ele pegou aqueles filhos da primeira geração, F1 ali, e fez a reprodução com os pais. Vou pegar aquele filho que eu criei da primeira reprodução e vou misturar com um pai vermelho. O que vai dar? Bom, vermelho com vermelho, a resposta dele era óbvia. Vai dar vermelho. F2, segunda geração, deu vermelho. Até então a gente sabe que vermelho com vermelho dá vermelho. Isso já era uma informação esperada. Mas ele também pegou aqueles filhos da primeira geração e misturou com um branco para ver o que dava. Bom, se os pais eu misturei um vermelho com um branco, deu 100% vermelho. Se ele misturar o filho vermelho com o pai branco, a resposta dele deveria ser, e deve ser, 100% vermelho. Ele faz a reprodução. Não dá 100% vermelho. Ele tem 50% vermelho e 50% branco. O que ele imagina? Bom, que no primeiro processo reprodutivo, apesar dos filhos da primeira geração terem saído vermelhos, eles traziam alguma informação para branco. Por isso que aparece o branco ali. Não satisfeito com isso, ele falou assim, e se eu fizer a reprodução dos filhos da primeira geração, eles com eles mesmos? O que acontece? Ele faz a reprodução do F1. Ele pega o F1 e autofecunda. Ele obteve um resultado diferente do esperado. Que F1 é vermelho. Se ele misturar vermelho com vermelho, teria que dar vermelho. Não deu vermelho. Deu 75% das plantas vermelhas e 25% das plantas brancas. O que ele deduz com essa ideia? Que toda vez que eu misturo indivíduos puros, o indivíduo vermelho puro com o indivíduo branco puro, e vai dar 100% vermelho, o filho da primeira geração vai trazer informação genética de branco. A genética vai ser traçada, vai ser passada. O que a gente tem que lembrar aqui? Células reprodutivas. Esse indivíduo vermelho, tá, tem o DNA dele completo. Então, na hora que forma a célula reprodutiva vai mandar informação vermelha para o processo reprodutivo. E a célula branca, a mesma coisa. O que ele imagina? Que aquele indivíduo branco mandou genes para a cor branca e o indivíduo vermelho mandou genes para cor vermelha. Quando eu juntei vermelho com branco, eu tinha um indivíduo que tinha informação genética vermelha, informação genética branca, porém ele era vermelho. Por que ele era vermelho? Porque a informação vermelha é mais forte que a informação branca. Então, aquele filho da primeira geração, ele tem informação para a cor branca, só que ela não aparece, ela está escondida. Porque o vermelho é mais forte e domina. Com tudo isso, Mendel desvenda e explica para a gente esse mecanismo, o processo de cruzamento. Ele faz isso para 7 características que eu coloquei naquele quadro. Ou seja, nós estamos falando de um trabalho dele aí, de pelo menos uns 25, 30 anos, ele fazendo esses processos reprodutivos para chegar a essa dedução. Nós falamos de um. Se eu fizer os outros, vão dar os mesmos resultados com posicionamentos diferentes de cores e estruturas. Tá? O que ele deduz nesse processo todo? O que a gente chama de primeira lei de Mendel. Tá? Todo caráter, ou toda característica, é condicionada por um par de genes. Lembra? Vermelho com branco deu 100% vermelho, mas ele tinha informação vermelha e informação branca. Então, todo caráter, característica, é condicionada por um par de fatores, 2 informações, que se separam na forma de gametas, células reprodutivas, onde ocorrem em dose simples ou pura. Ou seja, toda vez que um indivíduo
criar uma célula reprodutiva e for reproduzir, ele manda somente uma característica, e essa característica é pura. A informação para a flor vermelha, ela é pura. Se ele mandou para a flor branca, ela é pura. Nunca um indivíduo num processo reprodutivo, na hora de formar um espermatozoide ou um óvulo, pode mandar duas informações iguais. Ou diferença. Assim, ele não pode mandar branco e vermelho na mesma célula reprodutiva. Não tem como isso acontecer. Tá? Então, é essa a ideia de Mendel. Ele formula a primeira lei de Mendel, que é justamente isso: a gente transmite informação genética de pai para filho através dos genes. E essa informação vem nos genes, nas informações genéticas, para a gente conseguir criar esse processo. Aqui está a explicação um pouquinho mais complexa. Se vocês quiserem, eu leio. Mendel conclui que a característica era determinada por um par de fatores, genes, existentes nas células do organismo. Esses fatores, por sua vez, seriam transmitidos aos seus descendentes pelos gametas, células reprodutivas. Entretanto, ocorreria uma separação de fatores durante o processo de formação de gametas, de tal modo que cada gameta herdava apenas um fator para cada par, ou seja, o gameta. O indivíduo vermelho imagina que o indivíduo vermelho é um macho. Quando produzir os espermatozoides, ele vai mandar espermatozoide com gene vermelho e espermatozoide com gene vermelho. E o indivíduo branco, uma fêmea, vai criar óvulos com uma informação branca e uma informação branca, com os genes, com as características. É um pouquinho complicado agora, porque a gente não consegue visualizar o processo. Quando a gente começar a fazer exercício de genética e ver o processo, vocês vão ver que isso fica bem claro. A formulação da primeira lei, a gente já meio que falou dela, mas podemos repetir. Então, Mendel trabalha com essa lei da segregação dos fatores, ou seja, eu tenho uma característica no indivíduo, ele segrega, ele cria duas informações genéticas para poder fazer isso, que constitui a primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores, ou ainda, lei da pureza dos gametas. Então, o que nós vamos estudar a semana que vem? A primeira lei de Mendel. Nós vamos voltar um pouquinho nesse processo e vamos aprender como que faz esse exercício. Ou seja, vamos dar um exemplo mais claro para vocês. Nós vamos estudar, por exemplo, albinismo. Então, eu vou ter um indivíduo com uma cor de pele normal. Quando eu digo cor de pele normal, não importa se é branco, preto, amarelo, laranja, rosa, não interessa. É um indivíduo normal. Ou um indivíduo que não tem a cor na pele, que na verdade é melanina, né? Um indivíduo que possui melanina na pele é um indivíduo que não tem melanina, que é o chamado albino. Então, imagina que eu pego um indivíduo normal e reproduzo com um indivíduo albino. O que acontece? Então, a gente vai começar a estudar esses processos e fazer exercícios com cálculos matemáticos para a gente entender o processo de genética. Porém, tudo isso de genética, todo esse bando de informação maluca para vocês, e vocês não vão conseguir entender nada se não souberem essas informações que vão ser passadas agora. Tá? Então, assim, a genética tem uma coisa chamada conceitos básicos. Tem informações que eu preciso que vocês saibam antes da gente começar a fazer. Conceitos básicos de genética são palavrinhas ou informações que vocês precisam saber, porque a partir do momento que a gente começar a fazer exercício, essas informações aparecem em todos os exercícios. E aí vocês precisam entender essas questões. Como faz isso? Movimento de repetição. Então, qual é o processo hoje? Vou explicar todas elas. No término de eu explicar todas as características, lá no Google Sala de Aula tem uma atividade que são as características. Vocês vão simplesmente pegar as características e copiar num papel. Ou copiar no computador, o que vocês acharem melhor. Mas eu preciso que vocês façam esse mecanismo, que vocês peguem a característica e façam. Por quê? Para vocês irem decorando as palavrinhas. Conselho que eu dou para vocês. Se fosse na sala de aula, vocês fariam isso 3 vezes. Vocês fariam a cópia da lousa, entregariam uma atividade para mim,
com esses conceitos e fariam uma terceira coisa que seria, vocês fariam esses conceitos como forma de cola. Então o que eu aconselho vocês a fazerem? Faz a atividade no computador, o que for, depois faz no caderno e deixa como se fosse uma cola ali. Toda vez que a gente for ter aula de genética, vocês precisam ter essas informações do lado de vocês. Por quê? Porque a partir do momento que aquela palavra aparecer, e você não lembrar, você já olha na sua cola a palavrinha lá para a gente poder decorar. Então vamos aos conceitos básicos. Toda e qualquer ciência utiliza conceitos e informações para certos termos científicos estudados. Assim, a gente tem que saber essas características, conceitos básicos de genética para conseguir continuar. Primeiro conceito de genética: fenótipo. O que é fenótipo na genética? Fenótipo é o conjunto de todas as características de um indivíduo, sejam elas morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. Eu estou falando característica. Então, cor de olho, cor de pele, tamanho de lóbulo de orelha, cor de cabelo, altura, cor de pele, cor de flor, tamanho de musculatura, um órgão que deveria produzir uma substância e não produz, e assim vai. Então, o fenótipo mais claro para vocês, eu coloquei cor de olho. Então aí, ó, várias cores de olhos diferentes. Então, fenótipo é característica. Cor de olho, cor de pele, o que for. Então, primeira palavrinha, fenótipo. Segunda palavrinha, genótipo. Genótipo é a informação genética que determina o fenótipo. Ou seja, aquela cor de olho tem que ter um seu correspondente genético, a informação genética, que é o genótipo. Então, o que é o genótipo? É um conjunto de genes que condicionam manifestações do fenótipo. Então, para ter uma cor de olho azul, eu tenho que ter uma informação genética para gerar azul. A informação genética é o genótipo. Normalmente, o genótipo é representado por letras. Então, eu tenho lá uma tabelinha bem simples. Ó, toda vez que eu tiver a informação genótipa MM maiúsculo, eu vou ter um pelo de um coelho sendo branco. Toda vez que eu tiver as letrinhas minúsculas, MM, eu vou ter uma cor de pele marrom. Então, o genótipo é a letra, o fenótipo é a característica. Ah, professor, mas eu tenho M maiúsculo, M maiúsculo, M maiúsculo e M minúsculo ali, da pelagem branca. Então, é o que Mendel fez lá. Lembra? Uma característica domina a outra. Então, a gente já pode ver por esse desenhinho que a característica branca ela é mais forte que a marrom. Porque o segundo indivíduo, ele tem um gene para branco e um gene para marrom. Porém, a característica branca aparece, mas ele leva o Mzinho para frente como uma característica, que é isso que a gente vai fazer mais para frente. Peraí, deixa eu ver. Alguém me perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui, senão. Não, ele não daria uma pele mais morena ali. O que ele faz ali? O M maiúsculo e M minúsculo. Essas características ou é branco ou é marrom. Não existe a mesclagem aqui. Aqui a gente está trabalhando com indivíduos com dois genes, com duas características só. Mais para frente, nós vamos trabalhar com essas variações. Quando eu tenho um indivíduo de pele branca, um indivíduo de pele morena, e eu tenho as variáveis dela. Mas não, a princípio não, a gente vai trabalhar só com as duas características. Ou nasce com pelo branco, ou nasce com pelo marrom. Então, o indivíduo M maiúsculo e M maiúsculo é branco. Ou seja, um M vem do pai e o outro M vem da mãe maiúscula. No de baixo, o M maiúsculo e o M minúsculo, o M maiúsculo provavelmente veio do pai e o M minúsculo veio da mãe. Porém, o M maiúsculo, por ser letra maiúscula, ele domina a letra minúscula. Então, aquele indivíduo ele tem pele branca, porém, ele carrega a informação genética
para a pele, para pelo marrom dentro dele, mas o pelo não é marrom, ele só tem a informação guardada. Ele pode transmitir a informação para o filho, mas nele não aparece, tá? Genótipo. Então, genótipo é a letra, fenótipo é característica. Opa, deixa eu para o lado certo. Fenocópia. Essa fenocópia é só para vocês saberem que existe, tá? Porque eu posso, não sei como que a gente vai fazer o provão, se não vai, mas eu provavelmente devo passar uma lista de exercícios no Google Formulário de vestibular e eu posso sacanear vocês com essa fenocópia. Fenocópia, então é uma cópia do fenótipo. Ou seja, eu consigo enganar geneticamente tudo. O que ele quer dizer aqui? Eu consigo imitar um fenótipo. Então imagina, uma pessoa de pele branca, que não tem característica para pele morena, eu consigo enganar todo mundo e fazer com que essa pele branca dela fique morena. Simples. Tomando sol, pintando a pele. Então, fenocópia é uma cópia de um fenótipo, ou seja, aquele indivíduo não tem aquela característica, ele consegue imitar aquela característica. Ó, eu coloquei exemplos ali, tomar sol, bronzeamento artificial. As meninas fazem isso muito, tem o cabelo castanho e pinta de loiro. Elas não têm informação genética para cabelo loiro. Então elas pintam. A gente chama de fenocópia. É uma cópia, é copiar um fenótipo que não é uma informação genética que vocês têm. Vamos ver se eu coloquei algum desenho aqui. Coloquei. Olha lá. Bronzeamento, a menina é mais branca, tomou sol ou fez bronzeamento artificial e ficou com a pele morena. Ela não tem informação genética para a pele morena. Ela tem para a pele branca, mas ela fez uma fenocópia. Ela copiou uma característica genética de um outro indivíduo que ela não tem. O olho, tudo a gente volta no olho, né? Alguém aí conhece alguma pessoa que tem olho amarelo? Não tem. É lente de contato. Então a lente de contato é uma fenocópia. Eu consigo pegar uma lente e mudar a cor do meu olho simplesmente por estética, por questão de estética. E aí a gente fez uma fenocópia que não é uma fenocópia, né? É uma doença, mas só para dar uma sacaneada para vocês entenderem. Então, o Michael Jackson tinha a pele morena, tornou-se a pele branca. Por que a gente fala de fenocópia no caso do Michael Jackson? Ele tinha uma doença chamada vitiligo, onde ele vai perdendo a coloração da pele. O que ele fez? Para não ficar manchado, ele fez uma fenocópia de pele branca, ou seja, ele usou artifícios para que a pele dele ficasse totalmente branca, copiando uma pele branca. Por quê? Por questão estética. Só isso. Tá? Então, fenocópia é uma cópia de um fenótipo. Vamos às informações mais precisas, mais técnicas. Cromossomos homólogos. A gente viu lá no DNA que o DNA é aquela massa, aquela linha, e quando ele se organiza, ele cria os cromossomos, que são as informações genéticas organizadas para o processo reprodutivo. Então, um par de cromossomos idênticos, então cromossomos homólogos são o par de cromossomos idênticos, ou seja, o casalzinho perfeito da informação que determina o mesmo conjunto de características. Então tá lá o núcleo da célula, o cromossomo organizado lá. Dentro do cromossomo eu tenho a fita de DNA, as informações genéticas dentro do cromossomo. Tá? Então, cada bracinho desse vermelho aqui é um conjunto de informações que o indivíduo vai passar. Ali do lado eu tenho uma atividade que a gente faz normalmente em genética, que a gente tem esses cromossomos em papel. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar para vocês fazerem essa atividade. Aqueles são os cromossomos durante o processo de intérfase, onde os cromossomos se organizam, eu consigo ver todos os cromossomos. E aí eu consigo pegar esses cromossomos e organizar. Aquilo chama cariótipo. Eu peguei uma célula humana, todos os cromossomos de uma célula humana no processo reprodutivo certo, e separei esses cromossomos. Organizei eles. Tá? Então eu tenho desde o cromossomo 1 até o cromossomo 24. Se vocês forem olhando, vai de 1 a 22, aí eu tenho Y e X, 22 com 2, 24. Então a célula, o indivíduo, o ser humano tem 24 cromossomos. Tá?
esses cromossomos, os pares de cromossomos, ou seja, se eu separar dá 46 e alguma coisinha. Então lá, o indivíduo 1, o cromossomo homólogo 1, significa que no processo reprodutivo, cada bracinho daquele vai desmembrar, o filho ou vai receber um bracinho ou vai receber o outro. É só questão de organização. Esse cariótipo é de um indivíduo, de um ser humano, por causa da quantidade de cromossomos, e é um macho. Como que eu sei que é um macho? Porque os dois últimos cromossomos, eu tenho o cromossomo X e o cromossomo Y. O homem é formado de cromossomo X e cromossomo Y. Se aparecessem dois cromossomos X ali, seria uma fêmea. Tá? Mas isso a gente mais para frente vai visualizar direitinho esses cromossomos. Outra palavrinha, locogênico. Esse é mais fácil. Locogênico é a região ou local onde o cromossomo é encontrado. Então significa o quê? Eu tenho o cromossomo lá, aonde o gene é encontrado, aonde o gene que eu quero estudar tá, é chamado de locogênico. Então, locogênico é a casinha do gene, onde o gene é encontrado. Não se usa muito locogênico, tá, nas aulas, mas pode aparecer. Agora, esses daqui aparecem mais. Genes alelos. Genes alelos são os genes encontrados no mesmo locogênico, ou seja, na mesma região de cromossomos homólogos. Ou seja, eu tenho o locogênico, que é a casinha, onde ele é encontrado. Os genes alelos é o parzinho perfeito. Então, lembra lá que tinha o N maiúsculo e o M minúsculo? É porque eles estão no mesmo posicionamento. Então, aqui vocês têm dois cromossomos, né? E você tem que eles têm os correspondentes. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Cada letrinha dessa é um gene. E tem o seu correspondente. Por isso que é letra A, letra B, C, D e E. Então, genes alélicos é esse casalzinho perfeito. Tá? Então, o que a gente vai estudar a partir de agora são as informações dos genes alelos perfeitos. Homozigoto. Zigoto é de célula reprodutiva. Homo é de igual. Tá? Vocês lembram de substância homogênea e heterogênea na química. Então, o que é um indivíduo homozigoto? É aquele indivíduo onde os dois genes, lá nos genes alelos, são idênticos. Então, por exemplo, aparece o A maiúsculo de um lado, aparece o A maiúsculo do outro. Aparece o A minúsculo de um lado, aparece o A minúsculo do outro. Isso é homozigoto. Homozigoto vem de igualdade. Aí, ó, homozigoto, azão com azão, Bzinho com Bzinho. Esses são indivíduos homozigotos, tá? Onde as letrinhas são iguais. Eu tenho o oposto de homozigoto, que é o próximo, que é o heterozigoto, onde eu tenho indivíduos com letrinhas diferentes. Então, heterozigoto é um indivíduo que apresenta em seu genótipo um par de genes alelos diferentes. Azão e Azinho, Bzão e Bzinho, Czão e Czinho. Então, esse homozigoto e esse heterozigoto é usado todas as aulas, em todos os exercícios. A gente sempre vai falar em indivíduo homozigoto e indivíduo heterozigoto. Então, quando eu falar em indivíduo homozigoto, eu vou estar falando onde as letrinhas são iguais. E heterozigoto, letrinhas diferentes. Mais duas conjuntos de palavras, né? Que são importantes para vocês. Que, na verdade, aqui é porque uma letra é maiúscula e a outra é minúscula. São os genes dominantes e os genes recessivos. Então, vamos ao primeiro. Gene dominante. Gene dominante. Gene dominante, ele sempre aparece num processo reprodutivo, ou ele aparece em homozigose ou em heterozigose, ou seja, ou ele aparece os dois genes dominantes juntos, ou ele aparece um gene dominante e um outro gene recessivo, que é o seu correspondente. Tá? Esse gene dominante, ele pode mascarar o gene recessivo. Então, por isso eu tenho azão e azinho. Porque o azinho é o gene recessivo, e ele vai ser mascarado pela informação dominante. Por isso que uma letra é maiúscula, a outra é minúscula. Para vocês sempre lembrarem que o maiúsculo domina o minúsculo. Esse gene dominante é sempre representado por uma letra maiúscula. Então, eu tenho aqui gene dominante, letra maiúscula. Então, azão, azão, dois genes dominantes. Esse azão, azão está em homozigose ali. Ou seja, duas letrinhas iguais.
O de baixo, o Bzão e Bzinho, o gene dominante é o Bzão, o Bzinho é o gene que a gente chama de recessivo, que é a próxima informação, mas ele aparece em heterozigose, ou seja, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Gene recessivo, representado por letra minúscula, e é o gene que é dominado. Então, vamos a gene recessivo. É o gene que aparece em sua manifestação mascarada ou inibida por quando estiver em heterozigose. Quando esse gene estiver em heterozigose, ele não aparece, ele não se manifesta, ou seja, só irá se manifestar em homozigose. O gene recessivo só aparece quando ele tiver um igual do lado dele. Tá? Ele sempre é representado por letras minúsculas, ou seja, Bzinho, Azão, Azinho, Azinho, ou Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, sempre letra minúscula. E a característica desse gene só aparece quando as duas letras forem minúsculas. Se eu tiver uma letra maiúscula no processo, a letra minúscula perde o poder, a característica dela não aparece. Tá? Então, o gene recessivo é isso.